Escrevo isso debaixo de uma tensão mental considerável, já que esta noite poderei não estar mais vivo. Sem um centavo e no final de meu suprimento da droga, que só ela consegue tornar minha vida tolerável, já não consigo suportar a tortura e iria atirar-me dessa janela de sótão na rua esquálida lá embaixo. Não pensem que minha dependência da morfina tenha me tornado um fraco ou degenerado. Quando houverem lido estas páginas rabiscadas às pressas, poderão imaginar, mesmo sem nunca perceber plenamente, por que preciso do ouvido ou da morte. Foi num dos trechos mais abertos e pouco frequentados do vasto Pacífico que o paquete onde eu era comissário de bordo foi capturado pelo vaso de guerra alemão. A Grande Guerra estava, então, em seu início, e as forças marítimas do bárbaro ainda não haviam mergulhado por completo em sua posterior degradação. Sendo assim, nossa embarcação foi tomada como legítima presa, enquanto nós, membros de sua tripulação, fomos tratados com toda a equidade e consideração que nos eram devidas como prisioneiros navais. Era tão liberal, de fato, a disciplina de nossos captores, que 5 dias depois de nos tomarem, consegui escapar, sozinho, num pequeno barco equipado com água e provisões para muito tempo. Quando enfim me vi livre e à deriva, não tinha muita noção de minha localização. Como eu nunca havia sido um navegador experiente, eu só podia imaginar vagamente pelo sol e as estrelas que estavam pouco ao sul do Equador. Da latitude, eu nada sabia, e não havia ilha nem linha costeira à vista. O tempo manteve-se firme, e durante dias sem conta, eu vaguei sem destino debaixo de um sol escaldante esperando a passagem de algum navio ou ser atirado às praias de alguma terra habitável. Mas não surgiu navio, nem terra, e comecei a me desesperar em minha solidão sobre a ondulante vastidão de interminável azul. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Seus detalhes eu jamais saberei, pois embora agitado e povoado de sonhos, tive um sono contínuo. Quando afinal despertei, descobri-me meio tragado pela extensão lamacenta de um infernal lodo negro que se estendia à minha volta, em monótonas ondulações até onde minha vista alcançava, e onde, a certa distância, estava enterrado meu barco. Embora se possa perfeitamente imaginar que a minha primeira sensação seria de espanto com uma transformação tão prodigiosa e inesperada de cenário, eu, na verdade, fiquei mais horrorizado do que espantado, pois havia no ar e no solo putrefato um caráter sinistro que me arrepiou até o âmago de meu ser. A região toda fedia com as carcaças de peixes apodrecidos e outras coisas menos descritíveis que eu vi projetadas da lama abjeta de interminável planície. Talvez eu não devesse esperar transmitir em meras palavras a indizível repugnância que pode existir num silêncio absoluto e numa imensidão estéril. Não havia nada ao alcance do ouvido e da visão, salvo uma vasta extensão de lodo preto, mas ainda assim, o caráter absoluto do silêncio e a homogeneidade da paisagem me oprimiram com um medo nauseante. O sol ardia no alto de um céu sem nuvens que me parecia quase negro em sua impiedade, como se refletisse o pântano escuro que tinha embaixo de meus pés. Arrastando-me para dentro do barco encalhado, percebi que apenas uma teoria poderia explicar minha situação. Por algum tipo de erupção vulcânica sem precedentes, parte do leito do oceano devia ter sido impelida para a superfície, expondo regiões que durante incontáveis milhões de anos ficaram submersas debaixo de profundezas aquáticas imensuráveis. Era tão grande a extensão da nova terra que se elevara por baixo de mim que não consegui captar o mais tênue ruído do oceano, por mais que forçasse os ouvidos. Também não havia qualquer ave marinha para pilhar as coisas mortas. Durante muitas horas, eu fiquei sentado, pensando e ruminando no barco que estava caído de lado e produzia um pouco de sombra à medida que o sol ia seguindo seu curso no céu. Com o avanço do dia, o chão foi ficando menos pegajoso, indicando que ficaria seco bastante para permitir que se andasse sobre ele dentro de pouco tempo. Dormi muito pouco naquela noite e no dia seguinte preparei um farnel com água e comida para uma excursão terrestre em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, verifiquei que o solo já estava bem seco e permitiria que se caminhasse sem problemas sobre ele. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu estava concentrado demais em coisas mais sérias para me importar com desgraça tão pequena. E parti ousadamente para o destino incerto. Caminhei a duras penas durante o dia todo na direção oeste, guiado por um outeiro distante que se destacava em alturas dos outros que existiam no deserto acidentado. Acampei naquela noite e no dia seguinte segui avançando para o outeiro, embora aquele objeto parecesse estar pouca coisa mais perto do que da primeira vez em que o vira. Na quarta noite, atingi a base do monte, que se mostrou muito mais alto do que parecia à distância. Um vale interposto destacava seu perfil da superfície geral. Exausto demais para subir, dormi à sombra da colina. Não entendo por que meus sonhos foram tão agitados naquela noite, mas antes da curva fantástica acentuada da lua minguante ter se erguido muito alto acima do lado oriental da planície, acordei suando frio, decidido a não me deixar adormecer de novo.
As visões, como as que havia tido, eram demais para suportá-las de novo. E sob o brilho do luar, percebi como foram insensatas as minhas caminhadas diurnas. Sem o ardor do sol escaldante, minha jornada teria me custado menos energia. Agora, enfim, eu me sentia perfeitamente capaz de realizar a escalada que me havia intimidado ao entardecer. Apanhei então o farnel e encaminhei-me para a crista da elevação. Já tive a oportunidade de mencionar que a monotonia constante da planície ondulada era-me uma fonte de impreciso horror, mas creio que meu horror ficou maior quando alcancei o cume do monte e olhei para o outro lado, para um imenso vale, o canhão, cujos recessos negros a lua ainda não se havia erguido, o suficiente para iluminar. Senti-me no limiar do mundo, olhando por sobre a borda, para um caos insondável de escuridão perpétua. Em meio a meu terror, perpassaram curiosas reminiscências do paraíso perdido e da tenebrosa ascensão de Satã pelos reinos informes das trevas. À medida que a lua foi subindo no céu, pude notar que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginara. Saliências e afloramentos de rocha forneciam apoios perfeitos para uma descida, além de que cerca de 30 metros abaixo, o declive tornava-se bastante ameno. Impelido por um impulso que não consigo precisar, fui descendo com dificuldade pelas rochas até parar na encosta menos íngreme abaixo, de onde fitei as profundezas estígias onde nenhuma luz jamais penetrara. De repente, minha atenção foi atraída por um objeto enorme e singular na vertente oposta. Erguendo-se abruptamente a cerca de 100 jardas à minha frente, um objeto de brilho esbranquiçado sob os raios da lua ascendente. De início, imaginei que se tratasse de uma simples rocha gigantesca, mas estava pouco consciente de que seu contorno e sua posição não eram uma obra puramente natural. Um enxame mais de perto é enxame de sensações que não consigo exprimir, pois apesar de seu tamanho imenso e sua posição num abismo que ficara escondido no fundo do mar desde a juventude do mundo, percebi que o estranho objeto era um monolito, bem moldado, cujo vulto maciço havia conhecido o artesanato humano. E talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Pasmo e assustado, mas não sem um certo frêmito de prazer do cientista ou do arqueólogo, examinei com maior atenção o meu entorno. A lua, agora perto do zênite, brilhava intensamente, misteriosamente sobre os penhascos abissais que ladeavam o abismo, revelando um extenso curso d'água que corria sinuoso em seu fundo até se perder de vista em ambas as direções e quase lambia meus pés enquanto eu estava ali, parado na encosta. Do outro lado do vale, as leves ondulações da água roçavam a base do ciclope, o monolito, sobre cuja superfície eu podia agora distinguir inscrições e entalhes toscos. A escrita estava em um sistema de hieróglifos que eu não conhecia e que era diferente de tudo que eu já vira em livros, consistindo em sua maior parte de símbolos aquáticos estilizados como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias, coisas assim. Era patente que diversos caracteres representavam coisas marítimas desconhecidas no mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu havia observado na planície erguida do oceano. Foram os entalhes decorativos, porém, que mais me extasiaram. Havia um arranjo de baixos relevos bem visível acima da água interposta por conta do seu enorme tamanho, cuja temática teria provocado a inveja de Doré. Imagino que aquelas coisas deviam supostamente ilustrar pessoas, ao menos de um certo tipo de pessoas, embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se como peixes nas águas de alguma gruta marinha ou venerando algum santuário em forma de monolito, também, ao que tudo indica, submerso. De seus rostos e formas, não ouso falar com detalhes, sua mera lembrança me deixa aturdido. De um grotesco além da imaginação de um Poe ou de um Bua, tinha um perfil infernalmente humano, apesar das mãos e pés palmados, dos lábios chocantemente largos e flácidos, dos olhos saltados e vítreos, a outras feições ainda menos agradáveis de se lembrar. O curioso é que pareciam ter sido cinzelados muito fora de proporção em relação ao cenário de fundo, pois uma das criaturas era mostrada no ato de matar uma baleia representada com um tamanho um pouco maior do que o seu. Mas naquele momento eu achei que eram apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva, navegante e pescadora. Alguma tribo cujos derradeiros descendentes teriam perecido muitas eras antes do primeiro ancestral do homem, de Piltdown ou de Neandertal haver nascido. Extasiado diante daquele inesperado vislumbre de um passado além da imaginação do mais ousado antropólogo, fiquei ali cismado enquanto a lua provocava curiosos reflexos no plácido canal à minha frente. Então, de repente, eu a vi. Com uma leve agitação para indicar sua subida à superfície, a coisa emergiu, para fora das águas escuras. Enorme, polifêmica e repugnante, ela disparou como um monstro fabuloso de um pesadelo para o monolito, ao redor do qual arrojou seus gigantescos braços escamosos enquanto inclinava a cabeça horripilante, produzindo sons ritmados. Pensei ter enlouquecido então. De minha subida frenética da encosta do penhasco,
De minha delirante jornada de volta para o barco encalhado, pouco me recordo. Creio que cantei muito e ri como louco quando era capaz de cantar. Tenho vagas recordações de uma grande tempestade, algum tempo depois de alcançar o barco. De qualquer forma, sei que ouvi o ribombar de trovões e outros ruídos que a natureza produz somente em seus humores mais terríveis. Quando saí das trevas, estava no hospital de São Francisco, para onde fora levado pelo capitão de um navio americano que recolhera meu barco no meio do oceano. Em meu delírio, falei muito, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras. Meus salvadores não sabiam nada a respeito de alguma terra que houvesse aflorado no Pacífico, e eu não julguei necessário insistir em algo em que sabia que eles não poderiam acreditar. Procurei certa vez um famoso etnólogo e o diverti com perguntas curiosas sobre a antiga lenda filistina de Dagon, o deus peixe. Mas percebendo logo que ele era um racionalista incorrigível, não insisti nas perguntas. É durante a noite, especialmente quando a lua está muito curva e minguante, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga deu-me apenas um alívio temporário e arrastou-me para suas garras como um escravo sem esperança. Sim, tendo escrito um relato completo para a informação, ou a desdenhosa diversão de meus semelhantes, agora pretendo acabar com tudo. Muitas vezes me pergunto se tudo não teria passado de pura fantasmagória. Uma simples fantasia febril enquanto eu jazia, castigado pelo sol e delirante, naquele barco descoberto depois de minha fuga do vaso de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre me vem uma visão terrivelmente pavorosa em resposta. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem, neste exato momento, estar arrastando-se e espojando-se em seu leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando a sua própria detestável semelhança em obeliscos submarinos de granito encharcado. Sonho com um dia em que elas poderão ascender acima dos vagalhões para arrastar para o fundo, com suas garras fétidas, os remanescentes de uma humanidade debilitada, exaurida pela guerra. O dia em que a terra poderia afundar e o escuro leito do oceano erguer-se em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um ruído à porta, como se um imenso corpo viscoso a estivesse forçando. Ela não me encontrará. Deus, aquela mão. A janela. A janela.